Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis no capítulo 11. Nós já conhecemos perfeitamente Gênesis capítulo 1 e sabemos que Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Deus segundo a palavra do seu poder. Esta é a perspectiva cristã, esta é a perspectiva evangélica, esta é a perspectiva das Escrituras Sagradas. Mas nós vamos ler um empreendimento de engenharia, Gênesis capítulo 11, e vamos então olhar por alguns instantes algumas coisas a respeito deste tema: ciência mais fé, crise de integridade. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Senhor, nós te agradecemos muito pela oportunidade que temos de estar reunidos aqui. E nós imploramos que o teu Espírito nos abençoe de tal maneira que nós possamos olhar para a tua palavra, olhar para a situação do mundo, observar o que está acontecendo à nossa volta, e como povo de Deus, obter a tua vontade para as nossas vidas. Pai, nós suplicamos que na tua graça o Senhor realmente nos dê uma visão do que nós precisamos fazer como igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós imploramos que a tua bênção repouse sobre esta semana jovem. Nós suplicamos que a tua graça repouse sobre todos aqueles que estão sendo tocados por tua palavra nesta semana. E nós imploramos que na tua bondade muitas pessoas se acheguem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Não vamos conversar sobre Bíblia agora, vamos conversar depois. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o que seja ciência. O dicionário define ciência como um conjunto organizado de conhecimentos. Quer dizer, você vai a uma faculdade, você vai a um colegial, você vai a qualquer sala de aula, ou até mesmo você vai num cursinho de especialização, e lá você tem uma disciplina específica que te desenvolve numa área específica.
Quem estuda medicina sabe que hoje a gente pode ser especialista em joelho, especialista em orelha, especialista em nariz, especialista, então faz uma faculdade geral e em seguida vai para uma especialização e passa ali vários anos se aperfeiçoando em nariz, ou em orelha, ou em joelho, ou qualquer coisa assim. De maneira que a ciência pode ser considerada como aquele grupo de estudos, de pesquisas, de elaborações, de teorias, de desenvolvimentos que as pessoas tenham, no sentido de aperfeiçoar aquele conceito, ou aperfeiçoar aquela técnica, ou aperfeiçoar aquela prática. Não é? Agora, a pesquisa científica, como ciência, como busca de conhecimento, não foi constante na história na forma como nós temos hoje. Ela foi mais na área da filosofia, na área mais do pensamento, numa elaboração mental. E os antigos são muito bons nisto. Até hoje, nós repetimos frases hipócritas de Hipócrates. Não é? Até hoje nós falamos de Platão, até hoje nós falamos de Sócrates, falamos dos pensadores do passado, falamos de Aristóteles e outras pessoas mais. Nem sabemos que a frase é deles, mas nós as usamos porque elas já fazem parte da nossa cultura. Ocorre que durante muitos anos, centenas de anos, várias centenas de anos, o ser humano ficou muito preso, especialmente à religião. E a religião desenvolvida de uma maneira vertical, de cima para baixo, quer dizer, o fiel não discute, o fiel obedece. Então, na medida do desenvolvimento da história, os conceitos foram ficando fechados. Por exemplo, quando se diz que a Terra era quadrada, ou que a Terra era como um tablado, isso era uma crença geral. Todo mundo acreditava nisso, como se isso fosse a maior das verdades. E isso foi mantido pela religião durante séculos a fio. E quem conhece um pouco da história da igreja, pode descobrir que sempre Deus levantou, no meio da história da igreja, gente que pensava, gente que refletia, gente que buscava sair daquele contexto vertical, onde alguém diz que tudo é assim e ninguém discute. Sempre havia quem buscasse o conhecimento. Mas a história foi fervendo a tal ponto, que nós encontramos num movimento chamado Renascença, uma tentativa de liberar-se desta opressão cultural, desta tenda fechada do conhecimento. E quando nós vemos então a Renascença, imediatamente nós vemos um outro fato que para nós é muito importante, chamado Reforma Protestante. O que aconteceu? Foi uma insurreição, não às autoridades propriamente, mas foi uma insurreição, uma insubordinação, um descontentamento com quem impunha um tipo de conhecimento que não podia ser explorado porque era julgado heresia. E as pessoas heréticas eram condenadas. Ocorre, amados irmãos, que é exatamente desta época que começam a florescer as mentes importantes do nosso mundo. Pessoas que começaram a fazer descobertas, invenções. Eu não vou citar nomes aqui porque senão eu me estendo muito. Pessoas que foram descobrindo, tanto na teologia quanto na filosofia,
uma postura diferente daquela vertical que era imposta durante a Idade Média toda. E então, em função disto, surgiram os primeiros cientistas, pesquisadores, gente que examinava a vida, gente que examinava o animal, gente que examinava a flor, gente que examinava o mato, gente que examinava a montanha, gente que olhava os vulcões, gente que olhava as coisas todas, e começou-se então a acontecer um despertamento industrial. Alguns dizem que a queda da Bastilha foi o ponto fulminante para o início de uma revolução industrial, e então nós começamos a enfrentar muito mais do que o que já havíamos enfrentando, um problema muito sério. É que começaram a surgir os cientistas que não acreditavam em Deus. Os primeiros cientistas nasceram de países em que a Igreja Reformada estava liderando, porque se favorecia, se desenvolvia a pesquisa. Mas quando nós chegamos ao ponto do século XVII, o século XVIII, surgiu um movimento chamado Iluminismo, que disse o seguinte: todo ser é iluminado, e ele tem a habilidade de se desenvolver sem recorrer a Deus. É mais ou menos isto. É claro que é muito mais complexo o conceito, mas resumindo nas minhas palavras, é isso que acontece. Então, exatamente os componentes deste iluminismo, a maioria deles, a expressiva maioria deles, na verdade, tinha uma luta muito grande contra o regime de opressão da religião. Então, por causa disso, alguns deles eram céticos, quer dizer, eles tinham como principal atividade da sua vida duvidar. Será? Esta é a pergunta. Você tem certeza? Esta é a pergunta. Eles tinham a habilidade de duvidar de tudo. Outros diziam: Deus criou todas as coisas e foi embora, deixou as suas leis naturais e tudo funciona de acordo com estas leis naturais, mas Ele mesmo não existe, Ele mesmo criou todas as coisas e desapareceu. Uma terceira opinião dentro desse movimento era a ideia de que tudo precisa ser resolvido pela experiência. Aliás, até hoje a gente sente isso, inclusive dentro da igreja. As pessoas, para crer em Jesus, precisam ver as suas mãos marcadas, precisam ver o seu lado marcado. As pessoas precisam ver Deus operar, senão não acreditam que Ele existe. Tu dizes que é o Filho de Deus, quais são as tuas obras? É mais ou menos por aí que inclusive hoje se vê em muitos lugares da igreja evangélica. Eu creio que Deus existe se Ele fizer alguma coisa aqui e agora. Então os pregadores dizem: então venha, 3 horas da tarde Deus vai fazer, eu mando. Isso é uma forma de empirismo que existia entre aqueles homens iluminados. Mas a ciência não apenas ganhou com esses, ganhou com materialistas, ou seja, pessoas que definitivamente tiraram a espiritualidade do ser humano e colocaram de lado. O homem é exclusivamente material. Somada à ideia do gnosticismo que vinha de lá de trás, a carne do homem não presta, só o seu espírito é que é bom. Isto tudo desenvolvido na ciência. Enquanto isso, havia gente na igreja que dizia assim: olha, é necessário a gente voltar a viver pela fé.
É necessário a gente ter uma forma de piedade que mostre de fato que nós somos diferentes. E no século XVII, então, se levantavam as igrejas querendo desafiar as teorias, mas desafiando as teorias através de vida de piedade. Então, este movimento se chama pietismo. Dentre os iluminados, há um homem chamado Hegel. Este camarada é pai de várias gerações de gente poderosa na Terra. Ele, na verdade, foi idealista. Ele disse: tudo tem que chegar a uma perfeição, mas tem que ser tudo perfeito pela força da razão, não pela fé. E quando então ele expôs as suas ideias, ele entendeu, na verdade, que tudo é Deus. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Deus está no meu relógio. Deus está na minha calça. Deus está em mim. Deus está em você. Deus está em mim. Aleluia. Não é? Deus está em ti. Deus está na parede. Deus está na janela. E assim por diante. Deus, esta é a ideia. Um panteísmo. Um envolvimento. Quer dizer, a ciência, vocês estão percebendo que a ciência foi adquirindo uma distância de Deus? E a ciência, então, decidiu que Deus não existe. Ela decidiu isso. As teorias dos homens chegaram a afirmar que ele não existe. E a ciência começou a trabalhar as suas pesquisas à parte de Deus. Olhe, quando Hegel desenvolveu a sua dialética, ele gerou vários filhos. De um lado, ele gerou um homem que entendia que era necessário haver um secularismo espiritual. A religião das pessoas deveria ser o Estado. Então, de Hegel, ele teve um filho chamado Marx, autor das ideias do comunismo. Vejam que a ciência propriamente dita, a pesquisa, a busca na natureza, a busca dos elementos, como funcionam as máquinas, todas estas coisas acontecendo, tinham por detrás uma filosofia materialista, uma filosofia idealista, uma filosofia panteísta, uma filosofia racionalista. Mas o Ocidente não ficou livre não, porque um outro filho do pensamento de Hegel é um cara chamado Adam Smith, que criou o capitalismo. Tanto o comunismo como o capitalismo são desenvolvidos a partir da ideia de que Deus não existe. Ou se existe, deu corda no mundo e foi embora. Ou então, ele está em todas as coisas, nas pessoas e nas notas verdes dos dólares. Ele está em toda parte. Acontece que também um outro filho gerado pelo pensamento hegeliano foi um homem chamado John Dewey, que nós usamos na educação. E nós dizemos, ele é o pai da educação moderna. Ele é o homem que fala as coisas. Só que a sua concepção, lá atrás, no coração, na mente, é que o homem alcança tudo pela razão. O espiritual não pode ser provado. Milagres
não acontecem, porque não podem ser provados. Diante desta situação, amados irmãos, nós temos mais uns que talvez a gente conheça. Tem um outro filho chamado Sigmund Freud, pai da psicologia, da psicanálise, que era racionalista e disse que o homem pode resolver os seus próprios problemas. Não precisa de Deus para isso. Mas tem um outro filho chamado Schleiermacher, Frederico Schleiermacher, que é o pai da teologia liberal. Quer dizer, não apenas a ciência tecnológica, a ciência médica, mas também a ciência bíblica, vamos dizer assim. Tem mais um, que foi citado aqui pelo professor Chucrutes com muita propriedade. Quem é ele? Darwin. Que é o autor da teoria da evolução das espécies. Todas estas pessoas se tornaram ilustres no planeta. Nós pegamos esses livros nas classes, nós estudamos esses autores, nós lemos as suas frases de efeito. A ciência como base filosófica está montada numa plataforma onde Deus não é principal. Então é importante a pergunta, mas deixa eu continuar um pouco a história. Eu sei que talvez isso não seja interessante para vocês, mas foi a única maneira de eu imaginar que vou chegar lá. Para se opor, de certa maneira, a Hegel, surgiu um camarada chamado David Hume, que era empiricista. Então, na sua cabeça ele disse: Cristo não ressuscitou, porque ressurreição é milagre, e milagre não acontece no universo conhecido. Diante disso, havia duas posições mais fortes, não é? Circulando pela Europa, que era o centro nervoso de toda a atividade científica e intelectual. Então surgiu um camarada chamado Kant. E ele disse assim: vamos bater as duas ideias no liquidificador. E saiu um suco extremamente interessante. Então ele disse assim: olha, existe a ciência e existe a fé. A ciência e a filosofia pertencem ao âmbito da razão, pertencem ao âmbito da mente. Então, isto é um âmbito fenomenal, isto é uma coisa que nós podemos medir. Mas a fé não pode ser mostrada no âmbito racional e observável. Portanto, a única coisa que a gente pode acreditar de uma pessoa em termos de fé são os atos morais que ela pratica. Questão de certo e questão de errado. Só isso. Se Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecadores, isso não é importante. Se ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, também não é importante. O que é importante é que a pessoa seja moral. Isto demonstra que ela tem fé. É a única coisa que a gente pode medir numa pessoa, é se ela é moral. Se ela é moral, ela tem fé. Bom, recentemente o que é que a gente está vendo? Está vendo que o mundo, que o universo é obra do acaso. Não é verdade? Não. Mas não é isso que a gente tem ouvido? Os programas de televisão, Terra, da TV Cultura, vocês assistem? Alguém assiste aqui? São programas maravilhosos, são muito interessantes, são ricos de informações. Mas a pessoa, o locutor, a locutora, que tem uma voz muito bonita, por sinal,
ela disse assim: a natureza equipou a libélula com 4 asas. Com 2 cobrem o rosto. Estou brincando já com o texto de Isaías, né? Que natureza o quê? Nós sabemos perfeitamente que não existe um processo frio, uma coisa ao acaso. Nós cremos na existência de um Deus pessoal, criativo, deliciosamente estético, um Deus apaixonado pela cor, um Deus que faz propaganda dos seus atos, com outdoor de toda sorte. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós sabemos disso, mas toda a ciência tentou apagar isto e desprezar a pessoa de Deus. Eu gostaria, neste momento, que nós abríssemos Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 até 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu não quero falar apenas do ponto de vista religioso aqui, mas quando eu olho para cá, eu vejo todos aqueles homens e mulheres inteligentíssimos, gente poderosa na elaboração mental, gente que pensava, gente que procurava, gente que pesquisava, gente que via os fenômenos naturais. E, no entanto, no seu coração, eles foram ficando refratários para Deus. No entanto, a Bíblia diz que estes homens sabiam da existência de Deus, mas eles fizeram de tudo para tentar apagar a imagem de Deus ali. No entanto, nós temos que pensar o seguinte: será que foi um filho de Deus, uma pessoa salva, que descobriu alguma coisa que hoje é útil para todos nós? Será que não teria sido alguém absolutamente pagão? Ou então alguém absolutamente, declaradamente ateu, que tenha descoberto uma técnica, ou descoberto uma maneira de fazer, ou alguma coisa que hoje é tão banal para nós? Olha, eu tenho este relógio há 10 anos.
10 anos. O que ele faz? Este relógio indica o horário, indica o dia da semana, indica o dia do mês. Ele tem uma calculadora que tem memória. Eu posso guardar por vários dias um número que eu quiser aqui. Ele tem espaço para 50 números de telefone. Todos os dias eu acordo com o despertador dele. Ele calcula de trás para frente quanto tempo me falta para terminar a palestra. Quando terminar a palestra, ele vai buzinar. Não vai não, porque eu não programei. Mas ele também cronometra o meu tempo para frente. Se eu quiser ir agora para Nova York, eu posso colocar o horário de Nova York, porque já está programado. Nunca troquei a bateria dele, a correia sim, várias vezes, mas a bateria nunca troquei. Será que foi crente quem inventou esse treco? Provavelmente não. Provavelmente tenha sido, com todo respeito, um tacanaka. Tem que abrir o olho com tacanaka. Tenha sido um oriental. Não é uma maravilha, mas nós nos acostumamos, ele é banal. Eu deixo cair no chão, de vez em quando a correia sai, ele vai para longe, ele está todinho marcado, várias vezes já foi polido o vidro dele. Ninguém vai querer esse relógio nem de graça, mas ele é uma maravilha. Só que eu me acostumei com as maravilhas, eu me acostumei com as coisas fantásticas que acontecem, e de repente eu não consigo enxergar o fato de que as descobertas, as invenções, mesmo que não tenham sido produzidas por uma pessoa evangélica, por uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo no coração, estas coisas são úteis para o meu dia a dia. Sabe por quê? Quando a Reforma olhou a palavra de Deus, a Reforma disse assim: todas as pessoas têm a imagem de Deus, ainda que deturpada, ainda que maltratada, ainda que quase inteiramente destruída por causa do pecado. O ser humano pensa, o ser humano sonha, o ser humano tem utopias, o ser humano deseja crescer. Qual é o problema então? O problema é confiar tanto na tecnologia, tanto na capacidade humana, que a gente deixa o Senhor de lado. Eu queria levá-los a responder, se eu entendi bem a pergunta, eu gostaria de levá-los a responder esta pergunta de hoje à noite negativamente. Ciência mais fé igual crise de integridade? Não. Eu queria levá-los a isto. Não é menos íntegro uma pessoa que olha para Deus e o ama de todo o seu coração, aí vira-se para a sua pesquisa de bactérias e vai sendo infectado por aquele mundo minúsculo e vai dizendo: Senhor, como é encantador saber que o Senhor é o Deus do macro e o Deus do micro. Pai, eu te amo. E não está num culto, não está numa igreja, mas está diante de uma plaqueta, na frente de um microscópio. Não tem nada de errado com a ciência, quando a ciência tem como seu principal mentor o Senhor dos Exércitos.
É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos mesmo nos orgulhar do que lemos. Eu até quero convidar vocês para ler um pouco a Bíblia. Faz tempo que a gente não lê, não é? Vocês têm todo o tempo do mundo, não é? Então vamos lá. Salmo 104. Eu gosto muito desse salmo do ponto de vista da Eu tenho a versão atualizada. Quem tiver essa versão, leia comigo. Se todo mundo tiver, vamos ler juntos, não é? Salmo 104. Se alguém tiver a versão diferente, a corrigida, leia o verso par, sempre os versos pares. Vamos alternar. Então vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Dão de comer a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Vamos cantar juntos, cantar não, ler.
Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, como é que nós podemos então juntar a ideia de que Deus criou todas as coisas para desenvolvimento do homem, para administração do homem, e Deus revelou-se a ele como Senhor e Salvador? Como juntar as duas coisas? É simples e complexo ao mesmo tempo. Nós temos que olhar o seguinte, que a ciência está precisando desesperadamente de cientistas que declarem o nome de Deus como soberano da ciência. Então, quando você estiver numa sala de aula de faculdade e aquele professor Chucrute, glorioso Chucrute, onde é que está o ator? Aleluia! Tinha um pastor batista que fazia isso lá. Desculpa. Ele falava assim, aleluia. Eu achava interessante. A igreja dele é muito grande. Jorge Novak. Ouviu falar, né? Ouviu falar também. Vamos parar com esse assunto. Então, quando falamos a respeito de Deus trabalhando nas pessoas e utilizando as pessoas para desenvolvimento do ser humano, nós temos que pensar no fato de que a ciência é necessária para a vida do ser humano. Nós não podemos jogá-la fora porque homens incrédulos tomaram lugar na elaboração de teorias. Quando a gente vai para a sala de aula, nós temos que ter um olhar crítico para com as teorias e entendê-las como teorias. Charles Darwin, por mais que ele tenha laborado e as técnicas humanas tenham se desenvolvido, ele próprio não pode afirmar mais do que a sua própria existência. Ele não é pré-existente. Então tem que ser aceito como teoria. Quando se diz assim, o homem veio do primata, você coça o queixo e diz assim, ah é? Bonita essa ideia, né? Interessante. Eu quero dizer o seguinte, eu vim de Deus. Se o professor diz assim, você tem que escrever isso na prova, o que fazer? Escreva. Professor, eu vou escrever na prova o que o senhor mandou escrever, mas eu não creio nisso. É antiético? É antiético? Eu não sei. Nós precisamos questionar se é antiético ou não. Mas uma coisa nós não podemos deixar de crer no Senhor dos Exércitos como soberano da vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O Salmo disse que se Deus oculta o rosto, as criaturas se perturbam. Se Deus corta a respiração das criaturas, elas voltam ao pó. Ou seja,
Deus tem o controle do universo. Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus mantém as pessoas, e Ele usa até mesmo os ímpios para descobrirem coisas e inventarem coisas a fim de que o ser humano viva. O erro está em cultuar a si mesmo, e estes homens e muitos outros, tanto no passado quanto no presente e no futuro, ainda vão se adorar. Este lado da ciência deve ser duramente criticado, deve ser duramente rebatido. Mas se você quiser ser um cientista, seja em nome de Jesus. Seja um cientista competente. Seja um cientista de coração cheio de louvor. Um cientista, uma cientista cheia da graça do Senhor. Como é que nós vamos explicar então todas as coisas? Olha, nós temos que apelar para a doutrina da providência de Deus. Deus criou todas as coisas e Ele rege o mundo e todas as coisas como lhe convém. Esta é a informação bíblica. Agora, nem a religião, nem a igreja, nem a fé pode dizer que a terra é quadrada, porque ela não é. Nem é da área da fé ficar regulando a ciência, nem é da área da ciência dizer que Deus não existe. Nós não podemos, amados irmãos, nos fechar aqui dentro deste templo e dizer que o mundo é quadrado, porque esta é a nossa fé. Nós temos que pelo menos dar uma olhadinha em todas as fotos que a gente já viu do planeta azul, e ele não é quadrado. A cabeça dos seus habitantes é, mas ele não é. Está discutindo comigo, assim, um movimento de cabeça. De qualquer maneira, qual é a integridade do crente? A integridade do crente hoje é agradecer a Deus porque Ele usa as pessoas no desenvolvimento da nossa... Senhor, muito obrigado pela minha máquina de lavar. Oh Senhor, glória ao Teu nome. É uma bênção de Deus. Será que não terá sido um ímpio que criou a máquina de lavar? Não tem importância, meus irmãos, porque ele criou sob a exclusiva autoridade do Senhor dos Exércitos. Ele pode ir para o inferno, mas ele abençoou muita mulher crente. Não é? Não é verdade? Que maravilha o automóvel. Só na hora de pagar IPVA que complica. Mas que maravilha, que tecnologia, que precisão. Eu estou planejando, se Deus quiser e o carro não quebrar, ir dormir na minha casa ainda hoje. Será que foi crente que inventou? Não sei. O que eu sei é que o Senhor dos Exércitos iluminou, coitado. Qual é a nossa parte como crentes em Jesus Cristo? Pregar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E se Deus nos chamar para trabalhar como cientistas, ser cientistas. Com todo o nosso vigor. Só que, em vez de depositar a nossa fé nas teorias dos homens, nós confiamos no livro de Deus.
e nós descansamos no poder de Deus, e nós derramamos a nossa confiança no Senhor dos Exércitos, e nós levantamos da nossa cadeira de trabalho, ou levantamos do nosso campo de pesquisa, e olhamos aqueles ossos tremendos de dinossauros, e dizemos: Deus, que mistério, mas o Senhor estava lá, bendito é o teu nome. Eu não entendo nada se tem 6.000 anos, ou 65 milhões de anos, ou 365 milhões de anos, o Senhor estava antes. E o Senhor vai estar depois. Bendito é o teu nome. Ó Senhor, eu quero ser um homem cientista, eu quero ser uma mulher cientista, mas eu quero ser um filho, uma filha de Deus. Eu quero passar o tempo de estudo, olhando as ideias dos homens e dizendo: Senhor, tem misericórdia. Eu quero passar olhando para as ideias dos homens e pedir que o Senhor converta as pessoas. Eu quero passar pela história das pessoas e com juízo crítico, não ser crédulo, com juízo crítico, analisar cada palavra. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, que diz assim: examinai tudo, retende o que é bom, o que não é bom, em nome de Jesus, joga fora. Olha, eu aceito a invenção, mas eu não aceito o camarada que inventou. Eu aceito quem fez a câmera de vídeo. Não, eu aceito quem fez a câmera. Não, também. Eu aceito a câmera de vídeo. E sei que Deus usou as pessoas para pesquisarem, para desenvolverem isto, compreenderem a imagem. E de repente, acaba este lugar aqui, esta reunião, a pessoa está ouvindo de novo, e quantas vezes quiser, a mesma coisa, tadinho. Até que não sofre tanto, sofre mais recém-casado, vocês já viram isso? Que vai mostrar fita de vídeo para todo mundo, né? Tem alguns casais que a pessoa bondosamente diz assim: posso avançar? Posso avançar? Já não aguenta mais ver a mesma cara, a mesma colocação de aliança, a mesma palavra pastoral, tudo. Já não aguenta mais. Em suma, resumindo, fechando aqui, ciência mais fé, é possível. É possível, cada uma na sua área. Ciência não querendo tirar Deus da nossa existência, e fé não querendo enfiar goela abaixo da ciência, coisas que também a ciência já provou que existem. Agora, nós trafegamos numa linha superior à ciência. Em que sentido? Quando às vezes Deus exerce sua misericórdia sobre nós, a igreja é avisada: irmãos, fulano está lá na UTI. E a ciência chega e diz: olha, tudo que nós podíamos fazer foi feito. Aí o povo de Deus diz: Senhor, humildemente nós nos prostramos diante de Ti, diante da Tua autoridade, e desejamos muito, Senhor, que o Senhor cure, que o Senhor restaure. Aí Deus faz assim: some coágulo, some tumor, não tem nenhum tratamento de quimioterapia, não tem nada, tudo foi tentado, nada conseguido. O Senhor fez assim, ó, com o mexer do dedinho, o sopro
do Senhor, resolveu a questão. Porque o Senhor é soberano sobre a ciência. E nunca a pessoa do Senhor pode ser esquecida. Então, podemos ser cientistas e podemos ser crentes? Sim! Crise de integridade? Não. O Senhor seja louvado. Amém. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é onipotente, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é sábio, é justo, é grandioso, o Senhor é Deus criador, o Senhor é Deus sustentador. O Senhor levantou os homens e mulheres de todas as partes da terra para glorificar o teu nome, ainda que estas pessoas não reconheçam a tua existência e não queiram crer na tua pessoa. Nós sabemos que o Senhor, até mesmo com a ira dos homens, é glorificado. E nós colocamos diante de ti, ó Deus, esta questão tão polêmica, tão difícil que é a ciência e a fé. Nós estamos vendo, nosso Deus, que a ciência tratou de desprezar o teu nome, e que a fé, por sua vez, tentou, de certa maneira, também vivenciar uma outra realidade, que não a confiança na tua soberania, mas uma vida mais voltada para o que o Senhor tem que fazer, e não sobre o que o Senhor é. Nós queremos te pedir perdão, porque, ó Deus, realmente temos permitido, não temos sido sal e luz suficiente para objetar diante das afirmações teóricas dos homens impiedosos. E temos, ó Deus, deixado e calado diante das afirmações das pessoas de que o Senhor não existe. Nós pedimos que o Senhor nos dê forças para não nos conformar com o nosso mundo, mas ser transformados e transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que a gente experimente a tua vontade boa, agradável e perfeita, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor exalta quem quer e humilha quem quer. É por isso que nesta hora nós pedimos que o Senhor levante dentre nós aqueles homens e mulheres que estão desenvolvendo projetos científicos que não parecem evangélicos, que são absolutamente seculares, mas o que nós pedimos é que através das atividades destes irmãos e irmãs haja culto ao teu nome, glorificação do teu nome. Nós suplicamos pela igreja reunida, por todos os irmãos e irmãs que permaneceram, aqueles que já saíram, as crianças, e concede, nosso Deus, que nós tenhamos a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Pois Deus, somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente
somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação